dessa viagem, eu tinha sido convidado para ir para lá. E quando eu senti justamente a puxada, eu fui para o local de autocontrole, lá. E bom, fiquei lá, fechei os olhos para fazer comunicação. Aí de repente escuto o mato aí, se mexendo. Aí falei, pô, uma vaca, um boi, o que está acontecendo aqui? Quando eu vejo o Godard saindo do mato. Falei, pô, o que está acontecendo, né? Mesmo que você tenha costume de encontrar com essa gente, pô, é um impacto, né? Quando vê um cara de mais de 2 metros saindo no meio do pedaço, escuta. No meio do escuro, não é brincadeira, né? Aí eu falei, o que aconteceu? O que foi? Por que você está aqui, né? Eles não aparecem o tempo inteiro. Quando eles aparecem é porque tem chabu, tem alguma coisa que não está funcionando, né? Eles precisam dar uma cutucada. E aí falou, você não vai ao Peru. Perdão, você não vai a Paititi. Falei, pá, por quê? O que eu fiz, né? Eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa... Não, você não vai. Eu falei, por quê? Não vai acontecer nada. Você precisa ir para o Chile. Lá você tem um grupo que você precisa atender. Esse grupo precisa de você agora. Eu falei, sim, não vai não? Não tem chance não? Não. Não vai, que não vai acontecer nada, você vai perder o teu tempo, você precisa ir para o Chile. Eu falei, tá bom. Mais de meia volta, entrou no mato e sumiu. Aí, justamente quando eu cheguei em 90, fui para o Peru. Eu fui com um grupo de brasileiros, né, que era do grupo do Newton César. A gente foi lá, eu cheguei para o pessoal lá e falei, gente, me perdoe, mas eu não vou acompanhar você, né, não vou ir lá. Aí, eu sei que o pessoal foi no meio do mato, se meteu lá no meio. Deus sabe o que, a única coisa que fizeram foram coisas assim meio paranormais, coisas físicas, não teve nada, não aconteceu absolutamente nada. Aí eu fui para o Chile. Eu fui para Santiago. Santiago eu me encontrei com um rapaz chamado Rodrigo Fuensalida, perdão, que ele era grupo do meu irmão, tinha 8 anos já trabalhando na missão, e que ele estava assim, com o grupo dele super complicado, super revoltados. E a gente conversou com eles, a gente deu uma outra linha de trabalho. E depois disso, o Newton César ficou com eles um pouquinho mais. E aí, 3 meses depois, eles foram a campo. Foram para o Cajón do Maipo, naquela região da Cordilheira. E o grupo ficou num autocontrole. Eles eram 4 pessoas, 4 rapazes. O Rodrigo ficou no meio, os outros ficaram assim, um de cada lado. E ficaram ali esperando, né? É uma região muito bonita, um topo de montanha, fantástico. Você tem as outras montanhas ao redor. E a noite estava assim, escura, não tinha lua. Mas estava claro, dava para ver ao redor, porque é uma área de rocha clara, né? Aí ele estava sentado, estava tentando entrar em comunicação, começou a escutar os passos, né? Falou, uau! E aí ele virou para a direita, onde os passos estavam vindo, e tinha um arbusto ao lado dele. Mas um arbusto alto. Aí conseguiu começar a ver as botas caminhando lá. Aí daqui a pouco o cara dá volta pelo arbusto e fica de frente para ele. Aí muda a cara de 2 metros, um extraterrestre, olhando para ele. Aí o cara começou a se aproximar dele. Os outros caras que estavam no autocontrole estavam lá vendo o cara, né, chegando aí. Aí o cara chegou perto do Rodrigo. O Rodrigo falou, para, pelo amor de Deus, não consigo segurar isso aqui. É muito para minha cabeça. Você é quer muito. dar uma calça para ele? Pelo amor de Deus. É muito. Aí o cara parou. Aí o cara parou em frente dele, ficou olhando para ele, deu meia volta e foi embora. Pô, o cara queria se dar um tiro no final, né? Ele falou, minha nossa, o cara teve na minha frente. Eu não conseguia aproveitar o que aconteceu. O todo pessoal do grupo chegou correndo e falou, pô, meu, o que você fez? Pô, o cara foi embora. Você podia ter perguntado alguma coisa? O pessoal ficou puto na vida com ele. Ele falou, meu, a gente ficou anos buscando essa oportunidade e você deixou de lado. O pessoal ficou fulo da vida. Só queria matar o... Ficou com medo. Ficou com medo. Pele. Ficou com medo.
Ele falou, não, se estou preparado, manda vir, aí sem problema, pode chegar. Aí na hora de chegar, não aguentou. Que a primeira vez que você teve esse contato, assim, você deve ter tremido nas bases também, né? Não sei, né? É diferente, na época eu tinha 19 anos. Quando as experiências começaram a acontecer, elas aconteceram assim, num crescente, não foram assim de cara, foram num crescente. A gente teve os avistamentos, né, que foram super perto, super legais, super bacanas. E dos avistamentos, a gente teve o primeiro contato. Quando o Sixto estava no meio do deserto, ele sumiu na nossa frente e a gente viu a luz mais ou menos assim a uns 20, 30 metros onde a gente estava. E quando a gente desceu lá, era um buraco aí no meio das dunas, e a gente viu ele conversando com o Sal. Foi a primeira vez que a gente viu os caras assim, como eles eram, pelo menos os seres de Orion. Foi assim, meio assim, mas pô, a curiosidade foi pra caramba, né? Foi lá, tentava de cara assim, puxa meu. E outra coisa, exatamente diferente, mas nós éramos um grupo, né? Não estava sozinho. Né? Então, assim, a gente fica um pouquinho mais de coragem, né? Quando você tem mais gente por perto. Mas essa foi a primeira vez. Aí, 2, 3 semanas depois disso, é que quando a gente foi lá, estava meu irmão, eu estava com a Acervo, estava Ricardo Bittencourt, tinha mais outros 2 rapazes, e que a gente chegou lá na mina, na região onde a gente tinha as experiências, e a gente viu a nave chegando, né, como sempre, chegava lá, fazia manobras, se mexia assim para baixo, descia um pouquinho às vezes. Vocês aqui chegou e começou a descer, né, começou a baixar. Falou, tá descendo, desceu, né? Ops. E agora? Né? Então a gente viu a nave pousar e aí a comporta do lado abriu, né? Era noite, era escuro, a gente estava com as lanternas desligadas. Então, quando a nave abriu a escotilha, né, a luz que saía do interior da nave começou a iluminar a borda das montanhas ali do lado. Pô, tava uma imagem que parecia filme de terror, né? Aí o pessoal, não, vambora, eles vão levar a gente, vambora, meu, não fica aqui não, vambora. Falei, cala a boca, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí a gente viu que saiu um cara, saiu uma figura, saiu uma imagem lá, uma silhueta, né, de um cara super alto. Aí fala, pô, olha lá, né? Esse cara é muito alto, não é que nem o cara que a gente viu com o Sixto, é diferente. E o cara saiu pra fora, meio corpo pra fora e fazia assim. Pra gente. Eu falei, tá vendo? Tá querendo levar a gente. Eu falei, para, meu. Imagina, pô, o cara tá ali, a gente vai embora correndo. Imagina se isso não acontece nunca mais. Você vai conseguir viver com isso? Não. Eu não vou conseguir viver com essa possibilidade, não. Ah, não, a gente tem que ficar mais perto. Não, vambora. Vamos ficar mais perto. Aí, porra, todo mundo na frente. Então a gente começou a se aproximar, né? Ficar perto lá. E realmente, é um cara, o cara é um brutaltão. Minha nossa, parecia super jovem. Não dava para ver o rosto, porque a luz vinha por trás, né? Então a porta da frente estava escura. E continuava fazendo assim, né? A gente estava assim, apavorado, mas conforme a gente chegava perto, a gente conseguia relaxar. Ficava assim como uma sensação de relaxamento, tudo legal. E o pessoal começou a se acalmar, né? Aí chegamos perto da escotilha e o cara começou a entrar para dentro. Aí quando a luz banhou o cara, a gente viu os traços. Era muito diferente do cara que tinha visto com o Sixto. Ele era loiro, tinha quase que um corte de cabelo tipo pajem assim, super legal, longo. Os olhos eram puxados, tipo, parecia olho de gato, super legal, muito bonito. As sobrancelhas eram claras, a pele assim meio bronzeada. Narizinho super legal, arrebitado, lábios assim bem pequenos, rosto mais ou menos assim triangular, muito legal, cara muito bonito, uma beleza assim, era um cara diferente, não era um dos guias nossos não. O cara era super diferente, cara altão, macetudo, cara assim, um corpo legal, e estava vestindo um macacão, super legal aí. Aí falei, pô, minha nossa senhora. E ele continuava fazendo assim.
Aí falei, gente, vamos entrar, vamos ver o que está acontecendo aqui. Não. Mas, o pessoal começou a ficar assim mais relaxado. Vamos nessa. Então, todo mundo na minha frente, né? Todo mundo na minha frente. Eu fiquei no final. Aí quando começamos a entrar, sei que eu estava primeiro entrando lá. Aí começamos a entrar, a gente viu que era um salão circular, acarpetado. Lá no fundo tinha mais 3 caras. Um estava sentado de frente a um painel. Tinha um painel de controle, tinha um monitor. E do lado tinha uma pequena sacada. Tinha 2 mulheres lá, 2 meninas. Vestindo um macacão super legal. Tinha um tipo de cobertura semelhante um tipo de, como que chama? Semelhante ao capuz de mergulho, bem similar, e o rabo de cavalo caindo por fora, né? O cabelo saindo para fora, super longo, muito bonito, não tinha maquiagem, não tinha nada, muito legal as meninas, corpo super esguio, perfeito feminino, e, minha nossa, aí ficava olhando para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, falei, meu Deus do céu, isso aqui não é real, isso aqui não pode ser real. Aí peguei, fechei o murro aqui, comecei a dar de murro na fuselagem da porta fora da nave. Então fez aquele clã, né? Minha nossa, isso dói. Então isso não pode ser sonho, né? Aí o cara que estava na frente, olhando pra gente, começou a dar um sorriso, né? Minha nossa, me senti tão mal. Eu senti assim, tudo... Bocô. O gorila entrando. Super idiota, me senti super idiota assim. E aí ele continuou fazendo assim, no centro tinha um tipo de, uma cúpula, um tipo de torre de controle, uma coisa assim como uma cúpula de cristal, muito bonito, muito legal. Quando a gente passou por lá, a gente viu que tinha quase que holograficamente toda a construção geológica da área. Você conseguia ver as montanhas, tudo direitinho, era super legal, super bacana. O que é uma maquete? Como se for, era holográfico, mostrando toda a constituição geográfica da área, mostrando os morros, as montanhas, onde é que a gente estava localizado lá. Era super legal, muito bacana, é como se fosse uma maquete. A gente chegou perto, tava mito, tava no meio, a gente chegou perto do cara que estava sentado no painel, e aí, de repente, o painel se iluminou, né? Aí começamos a olhar as cenas da gente, cenas da minha casa. A gente dentro da casa, fazendo uma reunião, batendo papo, conversando. Pô, a gente fica, como que esses caras conseguiram filmar? A gente nunca viu nada lá dentro, uma câmera, alguma coisa assim. E aí, de repente, eles mudaram as cenas, mostrando justamente um céu meio alaranjado, desertos, ventos, coisas assim. Aí o Mito do Fogo, que tava conosco no grupo, aí ele falou, poxa, esse é o planeta de vocês? É de onde vocês vêm? E aí pela primeira vez a gente escutou o cara falar. Ele não movia a boca, a gente ouvia o cara falar. É como se o cara estivesse falando no ouvido da gente. Ele falou, não, esse é o seu futuro. Eu falei, pô, meu, você tá brincando aqui? Não, esse é o provável futuro que vocês têm por diante. A razão pela qual nós estamos aqui é exatamente para evitar que isso aconteça. Aí falou da missão, do objetivo, do que eles queriam com a gente, a razão pela qual eles estavam vindo pela primeira vez desse jeito. E aí eles falaram, se vocês quiserem continuar conosco e serem treinados para mudar esse futuro, a gente vai estar aqui com vocês. Se vocês desistirem, não quiserem, esse aqui é o último contato, a gente não vai vir mais. E aí botaram a gente para fora. Aí todo mundo ficou, pô, o que a gente faz? Falei, a gente aceita, mano. Você vai falar que não? Você vai dizer que esse aqui é o último contato? Não, de jeito nenhum. Só dizer que eu estava assim, motivada por todo esse desejo de ajuda à humanidade e tal. Tá louco, eu queria ver esses caras de novo. Eu queria ter a oportunidade de encontrar com essa gente. Minha nossa senhora. Seu pai, sua mãe, sua irmã, como é que é? No começo, né, quando a gente teve a primeira experiência, meu pai não acreditou, né? Meu pai pensou que a gente estava confundindo olhos com bugalhos, né? Pensou que a gente tinha visto um globosonda, uma coisa assim, confundida com o disco voador, né? Quando a gente desafiou meu pai e os membros do instituto para ir para a Chiva com a gente, eles foram, aí que eles viram, putz,
dois objetos passando por cima do grupo, aquela nave-mãe lá no fundo, saindo por detrás da montanha. Aquele filme, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, eles, se vocês prestam atenção, vocês vão ver que quando os soldados estão falando uns com os outros, eles utilizam o Rama 1, que era justamente o nosso nome, né? O grupo Rama. E a cena em que a nave aparece por detrás da montanha é sacada exatamente da nossa experiência. O grupo Steven Spielberg utilizou o nosso nome e parte da nossa experiência para fazer o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Foi super legal. E aí eles tiveram um monte de experiência lá, meu pai acabou ficando impressionado com tudo que estava acontecendo. Ele ficou chocado, todas as pessoas do instituto também. Ninguém esperava lá. Oi, posso ver? Sim, senhor. De tarde, você estava me falando sobre limite de tempo.